And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde hair and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white, Pope and Mary and even the angels. I said, Mother, when we die, do we go to heaven? She said, naturally we go to heaven. I said, well, what happened to all the black angels when they took the pictures? Desportista pugilista estadunidense, considerado um dos melhores da história do esporte, eleito o desportista do século pela revista estadunidense Sports Illustrated em 1999. Ativista social e antirracista que se converteu ao Islã. Hoje, no canal Ativa Biografia, falaremos de Cassius Marcellus Clay Jr., ou simplesmente Muhammad Ali. Muhammad Ali Raj, batizado como Cassius Marcellus Clay Jr., nasceu em Louisville em 17 de janeiro de 1942 e faleceu em Scottsdale em 3 de junho de 2016. Cassius Marcellus Clay Jr. nasceu em 17 de janeiro de 1942 em Louisville, Kentucky, Estados Unidos. O mais velho de 2 irmãos tinha o mesmo nome do pai, Cassius Marcellus Clay, e fora nomeado em homenagem ao político abolicionista homônimo e era pintor de outdoors. Sua mãe, Odessa O'Grady Clay, era empregada doméstica. Cassius, pai, era metodista, mas aceitou que Odessa convertesse Cassius Jr. e seu irmão Rudolph Rudy Clay, depois renomeado Rahman Ali, à Igreja Batista. Ele era descendente de escravos afro-americanos do sul estadunidense e também de irlandeses e ingleses. Clay teve seu primeiro contato com boxe por intermédio do chefe de polícia e técnico de boxe Joey E. Martin, em Louisville, que o encontrou com 12 anos batendo em um ladrão que estava roubando sua bicicleta. Um oficial lhe disse para aprender boxe. Nos seus últimos 4 anos de carreira amadora, Clay tinha treinado com Chuck Bodak. Clay ganhou 6 títulos Golden Gloves de Kentucky, 2 títulos Golden Gloves nacionais e o título nacional do Amateur Athletic Union e a medalha de ouro do meio pesado nas Olimpíadas de Verão de 1960, em Roma. Conquistou o título mundial de campeão dos pesos pesados ao derrotar Sonny Liston em 1964. Perdeu o título mundial em 1967 e foi proibido de atuar por 3 anos e meio por ter se recusado a lutar na Guerra do Vietnã. Recuperou o posto ao ser reabilitado, mas logo perdeu para Joey Frazier. Ganhou de novo o título em 1974 ao vencer George Foreman em luta realizada no Zaire. Perdeu em 1978 para Leon Spinks. Em seguida, retomou de Spinks. Retirou-se do boxe quando ainda era campeão. Muhammad Ali enfrentou várias reviravoltas em sua carreira. Após ser banido de lutas sancionadas, ele participou de uma luta de fantasia contra Rock Marciano em 1969. A luta foi encenada e seu resultado dependeu de um programa de computador, com versões diferentes exibidas nos Estados Unidos e na Europa. Ali retornou brevemente à luta em 1980 para enfrentar Larry Holmes, motivado por problemas financeiros. No entanto, ele estava enfraquecido devido à medicação para perda de peso e perdeu facilmente para Holmes, marcando o fim do seu prestígio. Apesar das súplicas para se aposentar, Ali lutou novamente em 1981 contra Trevor Berbick e perdeu por pontos. Notável por sua resistência, Ali até suportou 12 assaltos
com o maxilar quebrado em uma luta com Ken Norton em 1973. Converteu-se ao islamismo, mudando de nome para Muhammad Ali Haji, e lutou contra o racismo. Ali dizia: a primeira vez que ouviu falar da National of Islam foi quando estava competindo pela Golden Gloves em Chicago, em 1959. Foi a sua primeira reunião na National of Islam, em 1961. Continuou a frequentar as reuniões, mas manteve esse envolvimento fora do conhecimento do público. Em 1962, encontrou-se com Malcolm X, que viria a se tornar seu mentor espiritual e político. Na época de sua primeira luta com Liston, membros da Nation of Islam, incluindo Malcolm X, eram vistos em seu storage. Isso levou a uma reportagem do Miami Herald, publicada pouco antes da luta, revelando que ele havia aderido à Nation of Islam, o que quase levou a luta a ser cancelada. Muhammad Ali pode ser considerado o primeiro esportista a aliar esporte à política. Exemplo disso foi seu desempenho antes da luta com George Foreman no Zaire. Ali, utilizou todo o seu conhecimento do panafricanismo para se colocar como lutador da África, enquanto Foreman ficou como símbolo da alienação negra estadunidense. Ali entrou para a história da década de 1960, quando se negou a lutar na Guerra do Vietnã. Nenhum Vietcong me chamou de crioulo porque eu lutaria contra ele. Em 1967, juntamente com Martin Luther King, de quem era amigo, esteve em Louisville para apoiar a luta da população local por moradia, quando declarou: "Por que me pedem para vestir um uniforme e me deslocar 10.000 milhas para lançar bombas e balas no povo marrom do Vietnã, enquanto os negros de Louisville são tratados como cães, sendo-lhes negados os mais elementares direitos humanos? Não vou viajar 10.000 milhas para ajudar a assassinar e queimar outra nação pobre para que simplesmente continue a dominação dos senhores brancos sobre os povos de cor mais escura mundo afora. É hora de tais males chegarem ao fim. Fui avisado de que essa atitude me custaria milhões de dólares, mas eu já disse isso uma vez e vou lhe dizer de novo. O inimigo real do meu povo está aqui. Não vou desgraçar minha religião, meu povo ou a mim mesmo, tornando-me um instrumento para escravizar aqueles que estão lutando por justiça, liberdade e igualdade." Se eu pensasse que a guerra traria liberdade e igualdade a 22 milhões de pessoas do meu povo, eles não precisariam me obrigar. Eu me juntaria a eles amanhã mesmo. Mas não tenho nada a perder por sustentar minhas crenças, então eu vou para a prisão. E daí? Nós estivemos na prisão por 400 anos. Em uma operação secreta, denominada Projeto Minareto, a National Security Agency, NSA, monitorou as comunicações de várias personalidades estadunidenses, incluindo Muhammad Ali. Os senadores Frank Church e Howard Baker, Dr. Martin Luther King Jr., além de jornalistas proeminentes e outros que criticavam as ações dos Estados Unidos no Vietnã. Nos últimos anos de vida, Muhammad Ali teve a doença de Parkinson, diagnosticada no início da década de 1990. Em 2010, foi a Israel para tratar a doença. O trabalho foi feito com células-troncos adultas. Os testes, até então realizados com ratos, tiveram sucesso, mas sua eficácia em seres humanos ainda seria testada. Em 2001, Will Smith interpretou Muhammad Ali no filme Ali. Em 2010, Muhammad, junto com a cantora Christina Aguilera, fizeram a propaganda em prol das vítimas do terremoto que destruiu o Haiti. Muhammad Ali morreu nos Estados Unidos aos 74 anos, no dia 3 de junho de 2016, vítima de uma doença degenerativa. Estava internado com graves problemas respiratórios
em um hospital de Phoenix, cidade onde vivia. Quando sua morte foi declarada, a família divulgou nota à imprensa que dizia que, depois de uma batalha de 32 anos contra o mal de Parkinson, Muhammad Ali se foi aos 74 anos. Em 4 de junho de 2016, um porta-voz da família informou, em entrevista coletiva, que Muhammad Ali morreu por conta de um choque séptico devido a causas naturais não especificadas. O funeral do boxeador foi dividido em 2 partes. Em 9 de junho de 2016, uma cerimônia islâmica tradicional foi realizada, com orações em árabe e marcada por discursos que destacaram a trajetória política e social de Ali. Cerca de 15 mil pessoas participaram do Genezá, funeral em árabe, realizado também em Louisville. Em 10 de junho de 2016, na segunda parte de seu funeral, o atleta foi sepultado no Cave Hill Cemetery. Antes de seu sepultamento, foi realizado um cortejo fúnebre pelas ruas de Louisville, que terminou no cemitério. Lá, uma cerimônia privada para a família foi realizada. Entre os escolhidos para carregar o caixão estavam os lutadores Lennox Lewis, George Foreman e Mike Tyson, além do ator Will Smith. Um evento público com a presença de cerca de 20 mil pessoas foi realizado à tarde no cemitério de Louisville. O cortejo foi realizado por cerca de 90 minutos. O carro fúnebre, acompanhado por limusines com familiares e convidados, percorreram os locais mais importantes da cidade para a carreira do lutador. Foi um trajeto de cerca de 30 quilômetros, acompanhado por milhares de pessoas. O único ponto de parada foi em frente ao Ali Center, o memorial do atleta. Em todas as ruas, centenas de pessoas levaram cadeiras de praia e guarda-sóis para aguardar a passagem do cortejo. Um dos momentos mais marcantes do cortejo foi a passagem pela rua onde Ali cresceu. Uma multidão se formou dos 2 lados da Grand Avenue. Gritava Ali, Ali, Ali. Outros corriam atrás do carro, apenas para tocá-lo ou beijá-lo. Cada carro que integrou o cortejo trazia desenhos de borboletas no vidro dianteiro, em referência à maneira como o próprio Ali descrevia seu estilo de luta: flutuar como uma borboleta e picar como uma abelha. Esta foi a biografia de Cassius Marcellus Clay Jr., ou simplesmente Muhammad Ali. Se gostou, deixe seu like, comente, se inscreva no canal, maratone nossos vídeos, ative o sininho de notificações e compartilhe. Obrigado.